All right, let's start with the word of prayer. Our God and our Father, we thank Thee this evening for the Lord Jesus, our Savior. Nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças a Ti pelo Senhor Jesus, nosso Salvador. We do pray as we have Thy word open. Nós oramos à medida que temos a palavra aberta, Now encourage our hearts and give us something to help us in the path of faith. que encoraje nossos corações e que possamos ter algo que nos ajude no caminho da fé. So we thank Thee for each one who could be here this evening, Nós damos graças por cada que pode estar aqui essa noite and we commit ourselves into Thy loving hands, our God and Father. e nós encomendamos nas Tuas mãos amorosas, nosso amado Pai. In the precious name of the Lord Jesus. Precioso nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Well, I'd like to look at a little bit from the life of Peter. Eu gostaria de ver um pouco sobre a vida de Pedro. And maybe the first place we could start is the first time Peter met the Lord Jesus. E talvez possamos ver a primeira vez que Pedro encontrou o Senhor Jesus. And that's John chapter 1, E nós vemos isso em João capítulo 1. a day that would change Peter's life forever. O dia que mudaria a vida de Pedro para sempre. And a day that I think perhaps each one of us have had as well. E um dia que eu acredito que cada de nós aqui já teve também. John chapter 1, and we'll read verses 40 through 42. Vamos ler João 1, do versículo 40 ao 42. Diz: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. So Peter had a brother, he had a good brother, Então Pedro tinha um irmão, um bom irmão, because he brought Peter to the Lord. porque ele levou Pedro ao Senhor. And he told him that they had found the Messiah. E ele disse a ele que eles haviam achado o Messias. And when Peter comes and the Lord sees him, he says, "Oh, I know you." E então, quando Pedro vem, Jesus olha para ele e fala: Eu te conheço. He calls him by his name and who his father is. E ele o chama pelo seu nome e fala de quem ele era filho. And yet Peter had never met the Lord Jesus before. E Pedro nunca tinha se encontrado com o Senhor Jesus antes. And so with each one of us, God knew us long before we knew him. Então, cada de nós, o Senhor conheceu cada de nós antes que nós conhecêssemos a Ele. And we could read in Ephesians, we were chosen in Christ before the foundation of the world. E nós podemos ler em Efésios que nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. But Peter didn't know that at this time that he met the Lord. Mas Pedro ainda não sabia disso nesse momento em que ele se encontrou com o Senhor. And we find that the Lord gives him a new name. E nós vemos que o Senhor dá a ele um novo nome. What is the significance of being given a new name? Qual é o significado de ter recebido um novo nome? Well, you think if you have a child, Você talvez pode pensar, se você tem um filho, you get to give it a name. você tem que dar um nome para ele. Why? Por quê? Because it's your child. Porque é seu filho. And the Lord is saying, Peter, you're mine. E o Senhor está dizendo, Pedro, você é meu. And I'm going to show that by giving you a new name. E eu vou mostrar isso te dando um novo nome. You know, if you think about the book of Daniel and King Nebuchadnezzar, Então, se vocês lembram do livro de Daniel e o rei Nabucodonosor, when he took Daniel and his three friends as captives, he gave them new names. quando ele tomou Daniel e seus 3 amigos como cativos, ao Because cativério, ele deu a eles novos nomes, he owned them. porque ele os possuía. They were his. Eles eram dele.
And so Peter got a new name, and I don't think Peter understood just what that meant. E então Pedro tem um novo nome. E eu acho que Pedro não entendeu o que significava isso. A kind of a strange name, a stone. Um nome bem estranho, pedra. But he would find out later what that name really meant. Mas ele descobriria mais tarde o que isso realmente significava. And in Matthew 16, the Lord Jesus said to him, "Thou art Peter, E em Mateus 16, o Senhor diz para ele: Tu és pedra, and tu és upon Pedro. this rock, Christ, E sobre esta rocha, Cristo, I'll build my church." eu edificarei minha igreja. And I'll just read a verse from 1 Peter Eu vou ler um versículo em 1 Pedro, chapter 2. capítulo 2. First Peter chapter 2, and let's read verses 4 and 5. Versículos 4 e 5. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. So Peter learned in time what that name really meant. He was a little stone E Pedro aprendeu a tempo o que aquele nome realmente significava. Pedro era uma pequena pedra, built on that rock, Christ. edificada nessa rocha, Cristo. And the Lord had become precious to him. E o Senhor se tornou precioso para ele. And so you might say each one of us have that name too, E então você pode dizer que cada um de nós tem este nome também. because the Lord says we're living stones as well, Porque o Senhor diz que nós somos pedras vivas também, built on that rock, Christ. edificados nesta rocha, Cristo. I knew a brother who went to a city where there are a lot of old buildings built of stone. Eu conheci um irmão que foi para uma cidade onde tinha várias casas construídas com pedras. And a brother was taking him around to see all those old buildings. E um outro irmão estava levando ele pela cidade para mostrar essas construções antigas. And he said, "Brother, I didn't come here to see the dead stones. I came here to see the living stones." E então o irmão falou: Irmão, eu não vim aqui para ver as pedras mortas, mas eu vim para ver as pedras vivas. He wanted to visit the saints. Ele queria visitar os santos. Well, I don't think Peter understood just what that meant, Eu não acho que Pedro entendia o que isso significava, but in John chapter 5 mas em João capítulo 5, and verse 25, versículo 25, maybe we could read that. João 5, 25. Em verdade vos digo que que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Peter heard the voice of the Son of God that day, Pedro ouviu a voz do Filho de Deus naquele dia. and Peter had a new life. E Pedro tinha uma nova vida. Peter, I think, on that day, Pedro, eu creio, naquele dia, was born of God. nasceu de Deus. He was quickened Ele foi vivificado from spiritual death, da morte espiritual. and he had a connection with the Lord that was never going to end. E ele tinha uma conexão com o Senhor que nunca terminaria. Even if he failed in his life, that connection with the Lord would never be broken. Mesmo se ele falhasse em sua vida, aquela conexão que ele tinha nunca seria quebrada. But there was more to happen in Peter's life. Mas havia mais alguma coisa que deveria acontecer na vida de Pedro. We don't read that Peter followed the Lord. Nós não ouvimos que Pedro seguiu ao Senhor. He met the Lord. Ele encontrou com o Senhor. I think that was the day we could call Peter's conversion. Eu acho que esse pode ser o dia que nós The vemos que Pedro se converteu. Lord laid a claim on him by giving
a new name to him. O Senhor clamou ele para si, dando a ele um novo nome. Peter, you belong to me. Pedro, você pertence a mim. But he went back to his work, Mas ele voltou para o trabalho dele, his boat and his fishing. no seu barco e na sua pesca. So he was a fisherman. Ele era um pescador. So let's look at the next time the Lord met Peter. Então vamos ver a próxima vez que o Senhor se encontra com Pedro. And that's in Luke chapter 5. E isso está em Lucas capítulo 5. Maybe we could read verses 1 through 5. Lucas capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. So this is such a beautiful little scene. I like to try and think of just how it might have looked. Esta é uma cena muito bela que eu gosto de imaginar como que foi. There, those 2 ships had been out all night. Havia 2 barcos que tinham trabalhado por toda a noite. They hadn't caught any fish, and the owners of those boats, the fishermen, were washing their nets. E eles não tinham pegado nada durante a noite e os donos daqueles barcos estavam lavando as redes. When you have a business, you take care of your equipment. Quando você tem um negócio, você toma cuidado com os seus equipamentos. Carefully clean those nets and stretch them out on the rocks to dry. Eles estavam lavando cuidadosamente aquelas redes e estendendo nas pedras para secá-las. And it was no mistake that the Lord was there right on that morning, E não havia erro nenhum que o Senhor estava ali naquela manhã, teaching the people. ensinando o povo. And the people pressed close upon him, we read in another portion, and so he needed to get a little distance. E o povo estava se apertando junto a ele e ele teve que se afastar. It's important to the Lord that the people hear the word. É importante para o Senhor que as pessoas ouçam a palavra. And he could sit on the edge of that boat a little higher up, a little out from the shore, and the people could hear him. E ele então se coloca dentro do barco, se afasta um pouco e então o povo podia ouvi-lo. And so he borrowed Peter's boat. E ele então aluga o barco de Pedro. Pega emprestado o barco de Pedro. But the Lord was not going to be a debtor to Peter. He was going to pay him back. Mas ele não seria um devedor de Pedro, ele iria pagá-lo de volta. And he had much more than that in mind. E ele tinha muito mais do que ele pensava em mente. So Peter, push out into the sea a little ways and let down your net. E ele fala: Pedro, vá para o mar e lança a sua rede. Peter, being an experienced fisherman, would have no doubt thought, you fish at night when you can put your net down. O Pedro, provavelmente como um pescador experiente, deve ter pensado: você tem que pescar à noite, quando você consegue colocar sua rede embaixo. And you put a light out over the front of the boat or the side of the boat. Então você coloca um pouco de luz na frente do barco. The fish come in and you pull the net in. Os peixes começam a ser atraídos e vêm, e então você puxa eles para cima. You say you don't fish during the day. Você não vai pescar durante o dia? And not only that, we didn't get anything last night. E não somente isso, nós não pegamos nada no noite passada. And so, nonetheless, he knows the Lord and he says, Master, I'll do what you ask. Mas mesmo assim ele conhecia o Senhor e ele diz: Mestre, farei como o Senhor pediu. But he kind of is saying to the Lord,
even though you don't know what you're doing, Master, I'll do it anyway. Mas ele estava falando como se dissesse assim: mesmo que você não saiba o que você está fazendo, mestre, eu vou fazer o que você pediu. Even though you don't know anything about fishing, and I know everything about fishing. Mesmo que você não saiba nada sobre pesca e eu saiba tudo sobre pesca, eu farei. And even though I just finished cleaning my net and getting it all dried out. E mesmo que eu tenha acabado de limpar minhas redes e estão se secando, I'll let it down. eu vou lançar a rede. Well, let's read verse 6 Vamos ler o versículo 6 through 11. até o 11. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. I can just picture Peter letting that net down, not expecting a single fish to come into that net. Eu posso ver aquela cena de Pedro lançando as redes, sem esperar que nenhum peixe seria pego naquela noite, naquele dia. He and whoever the men that he had hired to work in his boat, Ele e o homem que ele deve ter contratado para trabalhar no seu barco, they give a tug on that net and it just doesn't move. ele começa a puxar aquela rede e ela não se move. And start to pull as hard as you can, and that net begins to come up. E ele começa a puxar com mais força e ela começa a subir. And it is full of E fish. está cheia de peixes. Peter's a businessman. Pedro era um negociante, um homem de negócios. Peter knows how to make money. Pedro sabia como fazer dinheiro. He knows everything about fishing. Ele sabia tudo sobre pescar. And he knows he is looking at the biggest catch of fish he ever saw in his life. E ele sabia que ele estava olhando para a maior pesca que ele tinha feito que ele tinha visto em toda a sua vida. And probably more than anybody else he knew ever saw who was a fisherman. E provavelmente a maior do que qualquer outro homem que ele conhecesse tinha visto. And he knew what to do. E ele sabia o que fazer. And he and his helpers are trying to pull the fish out of the net into the boat. E ele e seus ajudantes começam a puxar os peixes para dentro do barco. And I can just imagine that, maybe a sunny day, E eu fico imaginando aquele dia, talvez um dia ensolarado, and all those shiny fish with their scales reflecting the sun, e aqueles peixes refletindo a luz do sol, and just flopping all around in e that net. pulando para um lado e para o outro naquela rede. Peter and the men in that boat just trying to pull them Pedro e os in. ajudantes tentando colocar para dentro. Don't lose any of them. Não percam nenhum deles. Don't let any get away. We need to get everyone in. Não deixe nenhum fugir. Nós precisamos colocar todos para dentro. And the net's beginning to break. E a rede começa a se romper. And they tell the other boat on the shore that were partners, come on out. E ele começa a falar aos outros pescadores que estavam na praia: venham, venham. Do you think it was noisy on that ship? Vocês acham que estavam barulhentos naquele barco? With those men yelling at each other and all knew what they needed to do to get those fish E in? todos gritando um com o outro dentro daquele barco. E todos sabiam o que tinham que fazer para pegar aquele peixe para dentro do barco. When are those guys gonna get here? Quando Come é que on. aqueles caras vão chegar aqui? And they finally get there E and então eles chegam lá. pull up next to them. You get the other side of the net. E aí vocês pegam a outra parte da rede. And pull it in. It's full of E fish. eles puxando estão cheios de peixe. And they start bringing the fish into their boat. E eles começam a trazer os peixes para dentro do barco.
And as they're scooping those fish out, the bottom of the boat where they're standing and working is just getting filled with fish. E então eles olham e veem que o fundo do barco está cheio de peixes. All flopping around. Todos pulando. And they get more and more in, and the Eles- boats start to go E down. eles começam a pegar mais e mais e o barco começa a baixar. And that net is still got fish in. E aquela rede ainda está cheia de peixes. You know, I don't know if you've ever been around men Eu não sei se vocês já estiveram junto a homens, when they're busy like that, quando eles estão ocupados dessa forma, and the work that they know what to do, and it's a moment where you got to get everything done. e quando eles estão num trabalho desse, sabem o que eles têm que fazer, eles têm aquela expressão de que tem que terminar aquilo. And they're yelling back and E forth at eles each estão other, gritando um com o outro, and all of a sudden, e de Peter repente, stops, eles param. and Pedro para, he turns around. e ele se volta. And who does he see? E quem ele vê? There's the Lord, Havia o Senhor. perhaps down at the end of the boat, Talvez no fundo do barco. and he's been watching everything. E ele estava assistindo tudo aquilo. You know, it says in Proverbs É dito em Provérbios, chapter 8 capítulo 8, about the Lord Jesus. sobre o Senhor Jesus, His delights were with the sons of men. que o seu deleite está nos filhos dos homens. I think the Lord was enjoying watching. E eu acho que o Senhor estava desfrutando assistir eles. He's the one who started it all. Ele foi aquele que começou tudo aquilo. You know something else that happens when men are working like that? Sabe, outra coisa que acontece quando os homens começam a trabalhar dessa forma? And they're yelling and hollering at each other. E eles estão gritando e empurrando um ao outro. They use bad language. Eles usam linguagens ruins, palavrões. Peter was a rough fisherman, Pedro era um pescador bruto, uneducated, tough. não educado, bruto. Guys who pull nets in with fish, their arms are just big. Homens que têm que puxar redes, seus braços devem ser bem grandes, fortes. You know, a few years later, after Peter had been following the Lord, Alguns anos depois que Pedro começou a seguir o Senhor, and he failed and he denied the Lord. e ele falhou e negou o Senhor, I'll read a verse vamos ler um versículo. from Mark 15. Em Marcos 15, Let's read verse 71 and 72. Marcos 15, Oh, 14. Mark 14, 71, 72. ok. Marcos 14, 71 e 72. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisso, chorou. Peter fell back into old habits when he got away from the Lord. Pedro caiu nos velhos hábitos quando ele se afastou do Senhor. And when it came home to his conscience and he denied the Lord, E quando ele voltou para sua casa e sua consciência, sabendo que ele havia negado o Senhor, even using that old bad language he used to have as a fisherman, e usando aquele linguajar ruim que ele usava quando ainda era um pescador, he wept. ele chorou. Well, he turns around in our chapter 5 of Luke and sees the Lord. Então ele se voltando a Lucas capítulo 5, e And vê o Senhor Jesus. the Lord has been seeing everything and hearing E everything. o Senhor estava vendo todas as coisas e ouvindo todas as coisas. And Peter realizes much better than his first meeting with the Lord. E Pedro nota isso de forma mais clara do que no primeiro encontro com o Senhor. Who he is looking at. A quem ele estava olhando? This is a divine person. Era uma pessoa divina.
and he calls him Lord, E ele o chama de Senhor. and he falls down at his feet. E ele cai aos seus pés. Who else could do this? Quem poderia fazer isso? But he says, "Depart from me, for I am a sinful man." E ele fala, afasta de mim porque sou homem pecador. The Lord had heard everything. O Senhor gravou tudo. And the one who could make those fishes come into that net, E o homem que fez com que aqueles peixes fossem até aquela rede, who knew him and who his father was before he ever met him, que conhecia ele e quem era seu pai antes que ele conhecesse a ele, he realized he knows everything about me. ele sabe que ele conhecia tudo sobre ele. Well, when they got to that shore, Quando eles chegaram até a praia, Peter walked away from that boat Pedro se afasta daquele barco and his nets e das suas redes. and the greatest catch of fish he had ever had in his life. E a maior pesca que ele já teve em toda a sua vida. Peter, at the very best day he'd ever had as a fisherman, Pedro, no seu melhor dia, o dia que ele teve mais sucesso em suas pescas, left all behind to follow the Lord. deixou tudo para trás e seguiu o Senhor. And the Lord has called you and I too. E o Senhor chamou eu e você também. We're His. Nós somos dele. But maybe like Peter, Mas talvez, como Pedro, we know that, but we haven't come to the point where we've left the world behind. talvez nós sabemos disso, mas não chegamos ao ponto em que nós deixamos tudo para trás. To give up everything to follow the Lord. Desistir de tudo para seguir o Senhor. Well, Peter followed him, it says in verse 11. Então Pedro seguiu a ele, é dito no versículo 11. And I think of that boat on the shore, E eu acho que aquele barco na praia, and no doubt, just like boats today, sem dúvida, como os barcos hoje em dia, Peter's name, Simon, o nome de Pedro, Simão, was probably carved in the prow of that boat. talvez foi gravado na proa daquele barco. This is Simon's boat, Esse é o barco do Simão, but he left it all. mas ele deixou tudo. Well, sometime later, Um tempo depois, Peter asked the Lord a question. Pedro faz uma pergunta ao Senhor. I want to look at that question in two different passages. Eu gostaria de ver essa pergunta em duas passagens distintas. Matthew 19, Mateus 19, and verse 27 and 28. versículo 27 e 28. Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro respondendo disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Now let's read it again in Mark chapter 10. Agora vamos ler novamente em Marcos, capítulo 10. We can read verse 28 Vamos ler o versículo 28, through 31. 10, do 28 ao 31. Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. The Lord has called us to follow Him, and maybe we might ask the question like Peter did in Matthew 19. O Senhor nos chamou para seguir a Ele. Talvez nós possamos fazer uma pergunta como a que ele fez, como Pedro fez ao Senhor em Mateus 19.
We left all, what are we going to have? Nós deixamos tudo, o que nós vamos receber? The Lord tells them there they'll sit on 12 thrones E o Senhor diz que eles se sentarão em 12 tronos in the millennial reign of Christ. no milênio, no reino de Cristo. But here in Mark 10, Mas aqui em Marcos 10, he tells them that they'll receive something right now. ele fala que eles vão receber algo agora. And what does he say? Houses, E o que ele fala? Casas, brothers and sisters, irmãos e irmãs, mothers and children, pais, filhos, lands. campos. What does that mean? O que isso significa? Well, whose house are we in tonight? Que casa nós estamos hoje? De quem? Josaphat and Flavia's house? Do Josafá e da Flávia? And why did they invite us here? E por que ele nos convidou? Because they love us Porque ele nos ama. and they have a care for us. E eles têm um cuidado por nós. They're being like a father and mother to you. Eles estão sendo como pais e mães para você. And when we follow the Lord as believers, E quando nós seguimos o Senhor como cristãos, we come into a fellowship where we have fathers and mothers, nós entramos em uma comunhão que nós temos pais e mães. where there are houses that are open to us. Teremos casas que serão abertas para nós. And you're sitting in a company of brothers and sisters E vocês estão sentados na companhia de irmãos e irmãs that have an even closer relationship to you que têm um relacionamento mais próximo de ti in Christ em Cristo than a natural family. do que uma família natural. And so we've been brought in even now Né? Então nós fomos trazidos mesmo agora to wonderful relationships. a maravilhosos relacionamentos. And anywhere you go in Brazil to any other meetings, E em qualquer lugar que você for no Brasil, qualquer outra reunião, you'll find homes open to you. vocês encontrarão casas abertas para vocês. You'll find brothers and sisters. Vão encontrar irmãos e irmãs. And you'll find those who will be to you like mothers and fathers, E vocês encontrarão aqueles que serão para você como pais e mães, who love you and have a care for you que te amam e têm um cuidado de você and want your blessing. e quer a sua bênção. That is a wonderful privilege. Este é um privilégio maravilhoso. But the Lord adds something else. He says, with persecutions. Mas o Senhor adiciona algo aqui, com perseguições. There's no happier path than to follow the Lord, Não existe caminho mais feliz do que seguir o Senhor and to leave this world behind and everything that might attract our hearts. e deixar tudo o do mundo para trás e aquilo que atrai nosso coração. We need jobs. We need to provide for Nós families. precisamos de trabalhos, precisamos prover para a nossa família And we need homes to live in. e precisamos de casas para viver. But leaving the world behind is not having our hearts taken up with those things. Mas deixar o mundo para trás é não deixar nossos corações serem presos por essas coisas. And the Lord being the object of our hearts. E tendo o Senhor como objeto dos nossos corações. And everything taking a second place to Him. E todo o resto sendo colocado em segundo lugar em relação ao Senhor. But the Lord is faithful and He says there's going to be persecutions. Mas o Senhor é fiel e Ele diz, haverá perseguições. Satan will oppose us in that path. Satanás irá se opor a nós neste caminho. But it's still the happiest path that one could ever have through this world. Mas ainda é o caminho mais feliz que uma pessoa pode ter neste mundo. And the Lord adds something else in the age to come, in the world to come, eternal life. E o Senhor ainda adiciona mais uma coisa, no século futuro, a vida eterna. We have eternal life right now. Nós temos vida eterna agora. What does it mean in the world to come, eternal life? Mas o que significa no século vindouro a vida eterna? There are plants here in Brazil I might put in my window at home in New York. Algumas plantas aqui eu posso colocar na minha janela em Nova York. And in the winter time that might look very nice. E na época do inverno eles vão parecer very nice. And they'll only grow a little bit. Bem, mas vão crescer bem pouquinho. But here in Brazil, maybe they'll grow as tall as the house. Mas talvez se elas estivessem aqui no Brasil, elas vão crescer do tamanho dessa casa.
because they're in their native soil and climate. porque elas estão no seu solo nativo e clima nativo. We have eternal life now. Nós temos vida eterna agora. But when we're in heaven, that eternal life is going to be in its home. Mas quando nós estivermos no céu, nossa eterna vida estará em casa. And our enjoyment of the Lord is going to be tremendous. E nosso desfrutar de Cristo será tremendo. I want to look at two more verses. One is in 1 Corinthians chapter 4. Vamos ver mais dois versículos. Primeiro em 1 Coríntios capítulo 4. The Lord, I'm sure, looked at Peter very tenderly when he asked, "What shall we have?" Eu creio que o Senhor olhou de maneira bem terna para Pedro quando ele perguntou o que teremos. And he just mentioned, with persecutions, E ele mencionou com perseguições. every one of those apostles but John died a martyr's death. Todos os apóstolos, menos João, morreu com a morte de Marte. When the Lord called Peter from that boat, did he know that? Quando o Senhor chamou Pedro daquele barco, ele sabia disso? He knew everything Peter was going to go through. O Senhor Jesus sabia tudo o que Pedro iria passar. When he called you and saved you, did he know everything you're going to pass through? Quando o Senhor chamou você e eu, ele sabia tudo o que você iria passar? Every detail. Cada detalhe. 1 Corinthians 4. 1 Coríntios 4, Let's read verse 9 through 13. do 9 ao 13. 1 Coríntios 4, 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. If the Lord had told Peter all of that ahead of time, Se o Senhor disse aquilo tudo para Pedro antes, he could not have borne it. He could not have had that on his heart. ele não podia ter isso em seu coração. It would have been too much. Seria muito para Pedro. If the Lord showed you everything that you're going to pass through till he comes, Se o Senhor mostrasse para você tudo que você vai passar até que ele venha, it might be more than your heart could handle. pode ser mais do que o seu coração pode suportar. But he will be with us all the way. Mas ele estará conosco por todo o caminho. And we will have, while we're here, houses, mothers, fathers, brothers, sisters. E nós teremos, como nós temos aqui, casas, pais, mães, irmãos e irmãs. The fellowship of our brethren, Comunhão com nossos irmãos. walking in the path of faith. Andando no caminho da fé. I want to read one more verse before we close in Revelation Vamos ler mais um versículo antes de terminarmos em Apocalipse. chapter 21. Capítulo 21. Let me ask a question. Vou Think fazer uma of, pergunta para vocês. where's Peter's boat? Cadê o barco de Pedro? Where are Peter's nets? Cadê as redes de Pedro? That boat with his name, Aquele barco com o nome dele, that said it was his boat, que dizia que era o barco de Pedro. was gone, Sumiu. disintegrated. Desintegrou. And those nets so carefully taken care of, E aquelas redes que eram tão bem cuidadas they've disintegrated to nothing. se desintegraram a ponto de não serem nada. The things that our hearts might go after in this world As coisas que nosso coração pode estar perseguindo neste mundo are all going to come to the same end. vão terminar da mesma forma. But what we have in Christ never will. Mas o que nós temos em Cristo nunca
irá. If you ask Peter at the end of his life, Peter, don't you wish you had just stayed with your boat? Se você tivesse perguntado a Pedro no final de sua vida, Pedro, você não preferiria ter ficado com o seu barco? And your nets and your fishing E suas redes, sua pesca? and your friends, the other fishermen? E seus amigos, os outros amigos pescadores? You know what he would answer. Você sabe o que ele iria responder? No. Não. No one will ever get to the end of their life Ninguém vai chegar no fim da sua vida who has walked the path of faith with the Lord que foi caminhada no caminho da fé com o Senhor and say, I wished I'd never done that. e dirá, eu queria que eu não tivesse feito aquilo. But how many get to the end of their life Mas quantos chegam ao final de sua vida that didn't do that, que não fazem isso? even though they belong to the Lord, Mesmo que eles pertençam ao Senhor and say, I wished I had. e dizem, eu queria que eu tivesse feito isso. And so now is the time Então agora é o tempo to follow the Lord. de seguir ao Senhor. In Revelation 22, Em Apocalipse, capítulo 22, where we get the New Jerusalem, onde nós temos a Nova Jerusalém, let's read verse 14. vamos ler o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Peter's boat with his name is gone, O barco de Pedro, com seu nome, tinha sumido. but his name is engraved in the foundation of New Jerusalem Mas o nome dele está gravado nas fundações da Nova Jerusalém, for all eternity. por toda a eternidade. Would he change? Vai mudar? Isso vai mudar? Never. Nunca. The path of faith is worth it, O caminho da fé vale a pena. no matter what the opposition. Não importa qual oposição enfrente. The reward at the end of the path of faith is beyond anything we could imagine. A recompensa no final do caminho da fé é além do que nós possamos imaginar. Let's pray. Vamos orar. Our God and our Father, we thank thee for thy word. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra. We thank thee for these wonderful lessons from Peter's life. Nós agradecemos por essas lições maravilhosas da vida de Pedro. Help us, each one, to follow thee, Lord Jesus. Nos ajude a cada um de nós a seguirmos a ti, Senhor Jesus, Thou hast made us thine own, para fazer-te conhecido. and now thou hast called us to follow thee. E da medida que somos chamados para seguir a ti. Help us to be willing to leave all behind that would hinder us, Nos ajude a sermos dispostos a deixar todas as coisas para trás e seguir a ti. We thank thee for the present blessings of our fellowship with our brethren. Nós te agradecemos pelas bênçãos presentes de termos comunhão com nossos irmãos. And we thank thee thou wilt help us through every trial. E nós te agradecemos porque tu nos ajuda em cada provação. And we thank thee for that wonderful day of glory that is yet to come. E nós agradecemos por aquele maravilhoso dia de glória que ainda virá. In the precious name of the Lord Jesus, we give thee thanks. Em precioso nome do Senhor Jesus, nós damos graças. Amen. Amém.